A Memory News apresenta... Confronto do passado com o presente. Estamos começando mais um arquivo histórico, aqui na Memory News. O arquivo histórico de hoje vai falar de um tema bastante importante nos dias de hoje. Vamos falar sobre a história do Brasil. Vamos começar falando sobre o mercantilismo e seus precedentes. O Brasil, a partir de 1400, passou por uma situação muito complicada, ainda quando estava sob o domínio de Portugal. O arquivo histórico está apenas começando. O mercantilismo. O comércio sempre foi uma prática do ser humano, mas a partir de meados do século XIV, percebe-se nitidamente uma mudança, o surgimento de um novo espírito subsidiado por uma nova prática, o mercantilismo. O mercantilismo pode ser resumido na intensificação das relações comerciais na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Uma verdadeira revolução se compararmos à lógica que dominava o comércio até o final do século XIV. Durante a Idade Média, influenciada pela filosofia de Santo Agostinho, que priorizava a cidade de Deus em detrimento da cidade dos homens, acumular riqueza e comercializar era visto como algo torpe. O destino das pessoas era obedecer a Deus e expiar os pecados cometidos na terra. Com a inevitável intensificação do comércio entre, sobretudo, o Oriente e o Ocidente, essa filosofia vai sendo fortemente contestada. A relação entre os reis e catolicismo será substituída cada vez mais pela relação entre reis e comércio. Segundo Giovanni Arrighi, economista político, esses dois polos se unem visando os dois objetivos comuns: a conquista de territórios e a prospecção de novos mercados, ou seja, poder e riqueza. O comércio entre o Ocidente e o Oriente. As principais cidades do Ocidente que dominavam o comércio dos produtos no Oriente eram Veneza, Gênova e Florença. No Oriente, a principal cidade, assim como o principal porto, era Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Podemos agregar também as cidades de Trípoli, na Líbia, e Alexandria, no Egito. Os cobiçados produtos do Oriente chegavam até esses portos por rotas terrestres. Daí, os comerciantes italianos que monopolizavam esse comércio distribuíam-nos para toda a Europa.
No entanto, as relações entre Ocidente cristão e Oriente Médio muçulmano nunca foram amenas. Durante a Idade Média, as cruzadas entre os anos de 1100 e 1300 tentaram de polarizar cada vez mais as relações entre esses dois povos e essas duas religiões. Para acessar as riquezas da Índia e do Oriente, os comerciantes europeus necessitavam manter relações, as mais diplomáticas possíveis. Com esses povos que eram seus grandes fornecedores, qualquer ruptura significaria ruína total. Esse era o fio da navalha, no qual o grosso do comércio europeu se assentava. Expansão comercial e marítima. E ainda, o avanço do Império Otomano colocava em xeque o comércio entre o Ocidente e o Oriente. E mais, nós vamos falar também sobre Portugal e a Rota do Oriente. E a tomada de Ceuta como ponte de partida. Esse é o Arquivo Histórico. A expansão comercial e marítima. O avanço do Império Otomano colocava em xeque o comércio entre o Ocidente e o Oriente. A sensação de instabilidade era generalizada. Desde meados do século XV, vários pensadores, cosmógrafos, geógrafos eram generosamente financiados por reis e comerciantes para descobrir outras formas de chegar às Índias e se livrar de vez da dependência dos atravessadores nos portos do Oriente. Falou-se ao longo de toda a Idade Média em duas rotas alternativas. Uma que mandava navegar no sentido oeste pelo Oceano Atlântico e outra que mandava navegar ao sul, costeando o continente africano, onde havia uma passagem para o Oriente. À medida que, de um lado, o medo avançava em relação ao Império Otomano, de outro crescia a coragem de sair em busca de tais alternativas. É nesse contexto que os portugueses decidem agir. Portugal e seu principal porto, Lisboa, eram personagens secundários no cenário da economia do Mediterrâneo. Serviam apenas de interposto entre as cidades italianas e a Inglaterra e o norte da Europa. Com o início da dinastia de Alves, Dom João I, nascido em 1358, faleceu em 1433, decide que Portugal deverá assumir certo protagonismo no comércio europeu. Para tanto, inicia uma sua caminhada com a tomada de Ceuta, outro importante porto do Mediterrâneo, localizado em Marrocos, em 1415. Portugal e a rota para o Oriente. Com o sucesso de Ceuta, Portugal decide alçar voos mais altos. Em 1418, o infante Dom Pedro, filho mais jovem de Dom João I, é escolhido para fazer uma longa viagem, que duraria 10 anos, em busca de notícias, conhecimentos científicos, mapas, relatos e tudo mais que pudesse auxiliar Portugal na sua grande ambição. Acessar sem intermediários as riquezas das Índias e se tornar protagonista em matéria de negócios. A pretensão do Ocidente imaginar que a história começa no século XV, com o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. Isso talvez seja verdadeiro para o mundo ocidental, mas a história da sociedade é muito mais complexa que o Ocidente. E outras civilizações desenvolveram igualmente religiões, conhecimentos científicos, projetos sociais e etc. Basta pensarmos, por exemplo, na Biblioteca de Alexandria, no Egito, que possuía 700 mil volumes em livros, em cujo complexo havia um jardim botânico, um jardim zoológico e um observatório astronômico. Inaugurada no século II a.C., por ela circularam nomes como Arquimedes, Euclides e Ptolomeu. Havia séculos, os povos antigos, chineses, fenícios, entre outros, conheciam não somente técnicas avançadas de navegação, como navegavam por mares e terras que, para o Ocidente, ainda eram completamente desconhecidos. É plausível que conhecesse a ligação entre os oceanos Índico e Atlântico, igualmente plausível que tivessem até mesmo chegado ao Brasil e à América do Norte. Assim, surgiram duas notícias valiosas, obtidas pela expedição do infante Dom Pedro. A primeira era que havia um reino cristão incrustado no Ocidente. E esse reino poderia servir de ponto de apoio para uma incursão de Portugal. Tratava-se de o reino do Prestes João. A segunda era que turcos estavam em franco processo de expansão do Império Otomano. E que, mais dia, menos dia, os cobiçadíssimas rotas de especiarias do Oriente e a rota de seda da China seriam bloqueadas. Quando isso ocorre,
Quem tivesse um plano B ou ter a rota para acessar o Oriente, por exemplo, ou melhores relações com os turcos otomanos, certamente tomaria conta daquela generosa fatia do bolo. A tomada de Ceuta como ponto de partida. Eufórico com o sucesso de Ceuta e com o infante Dom Pedro prospectando informações pelos continentes africanos e asiático, Portugal segue seu processo de expansão comercial e marítima por caminhos completamente inusitados e até desprezados. As terras ao sul do Atlântico eram imprestáveis para o comércio. Contrariando esse senso comum, em 1419, no reino de Dom Infante Henrique, o arquipélago que tem na Madeira e dos Açores as suas principais pilhas, foi descoberto por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira. Em 1434, Gil Eanes e Afonso Gonçalves Baldaia avançam para além do Cabo Bojador, que era o limite até onde se havia navegado em direção ao Atlântico. A partir dali, o cenário era tenebroso. Relatos medievais falavam em monstros arqueáticos, sereias, precipícios e sumidouros. Gonçalves Baldaia, em 1435, enfrentou o desconhecido e tocou a costa ocidental da África. A partir desse contato inicial, uma nova era se abre para o parco comércio português. Em 1441, Antão Gonçalves inicia um tipo de transação que se tornara a menina dos olhos de Portugal e objeto de intensa disputa comercial: o negócio com escravos. Além dessas mercadorias, outras afluem para Lisboa: outra em pó, marfim e pimenta malagueta. O novo produto estava começando a ganhar terreno no aguçado paladar da nobreza europeia: o açúcar. Portugal era pioneiro na sua produção, que desmandava, no entanto, dois aspectos que lhe eram escassos: gente para trabalhar e terras. Esses problemas serão sanados com a anexação das ilhas. Nessas ilhas, Madeira e Açores, Portugal implantará um sistema de produção de açúcar com base em 3 princípios novos para os padrões europeus: a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo. Os portugueses ainda não sabiam, evidentemente, não se pode prever o futuro, mas haviam acabado de criar, nesses anos de prospecção de novos mercados, 2 padrões que se tornariam normas para o comércio mundial nos 4 séculos seguintes. Primeiro, o comércio e o tráfico de escravos, e a produção e comercialização do açúcar. Segundo, o pioneirismo na rota do Atlântico Sul, inicialmente entre a Europa, a África e o Oriente, mediante a transposição do Cabo da Boa Esperança. E em seguida, a extensão desses sistemas para a América. Nada mal para quem era nota de rodapé na 20ª página do livro dos países mais importantes da Europa. Desprezados e até ridicularizados. Assim era a tomada de Constantinopla. E ainda, você vai acompanhar também Dom João II, que assumiu Portugal em 1481. E falaremos também um pouco sobre o caminho do paraíso de Dom João II. A tomada de Constantinopla. Desprezados e até ridicularizados em suas iniciativas de expansão em direção ao Atlântico Sul, um giro até então impensável da Rota da Fortuna colocará os portugueses na vanguarda do comércio mundial, quando os navios mercantes aportarem em Veneza, Gênova e Florença. Naquele mês de abril de 1453, traziam para os comerciantes e para os reis uma notícia aterradora: o mar calmo no Mediterrâneo havia sido sacudido por um vendaval, um maremoto, um tsunami. As principais rotas das especiarias, canela, gengibre, cravo, pimenta e alçafrão, e na seda da China haviam sido bloqueadas com a queda de Constantinopla. A notícia era de que, a partir daquele momento, os preços subiriam de forma estratosférica. A sensação de uma crise iminente se abateu sobre os portos que tinham o monopólio dessas rotas e produtos, e comercializavam com toda a Europa as riquezas do Oriente. É aqui que até então desprezada expansão marítima portuguesa ganha grandioso sentido. Segundo Arrighi, no século XV, sobretudo depois da tomada da queda de Constantinopla, os governantes territorialistas ibéricos e os banqueiros mercantis capitalistas uniram-se pela simples razão de que cada um dos lados era capaz de fornecer ao outro aquilo que ele mais precisava:
O relacionamento durou porque essa relação de complementaridade foi continuamente reproduzida pela exitosa especialização dos dois lados em suas respectivas atividades. Aquilo que a classe capitalista mais precisava no século XV era uma ampliação de seu espaço comercial, que fosse suficiente para acolher seu imenso excedente de capital e recursos humanos, e para manter vivas suas extensas redes comerciais. Com a crise derivada da tomada de Constantinopla, capitalistas judeus sediados em Gênova, Florença e Veneza intensificaram o funcionamento às explorações portuguesas. Segundo Arrighi, à medida que essa associação se formou e que os chamados grandes descobrimentos se consolidaram, o capitalismo foi finalmente liberto de sua longa e crise disparou rumo ao seu momento de maior expansão. Dom João II. Quando assume o trono de Portugal em 1481, a sanha de Dom João II era seguir as conquistas pelo continente africano e em buscar um caminho para o Oriente, faça que tome atitudes drásticas. A primeira é a conexão imediata com os proprietários das grandes empresas comerciais e dos bancos que financiavam as grandes custosas viagens, tudo de propriedade de judeus. Essa atitude custaria a ele o rompimento com a nobreza portuguesa, que se sentia preterida em relação aos comerciantes e também com a igreja, que havia também vindo condenando o consórcio entre reis e comerciantes. Para seguir seu periplo em direção ao Oriente, por exemplo, Dom João II assassina a punhaladas o próprio primo Diogo, duque de Viseu, em 1513. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, o pragmatismo de Dom João II foi certamente uma das suas inspirações. Eliminados os entraves iniciais, Dom João II convoca, em 1487, dois dos seus melhores quadros para uma missão secreta de espionagem. Pero da Covilhã e Bartolomeu Dias. O objetivo expresso era não voltar para Portugal sem o mapa da mina, o caminho para as Índias. Pero da Covilhã por terra e Bartolomeu Dias por mar, de porto em porto, Calecut, Cananor, Goá, Hormuz, Salken e Sofala, sempre navegando pela costa oriental da África e pelo Oriente Médio. Covilhã procurava confirmar as impressões de autônomos e cartógrafos de Lisboa sobre as rotas comerciais do Oriente. De tanto buriar, descobriu com marinheiros que haviam sim uma passagem ligando o Oceano Índico ao Atlântico, bem como a informação de que a rota para se chegar às Índias, navegando para o oeste do Atlântico, era impraticável. Era o Santo Graal, a Arca da Aliança. Por essa informação, matava-se, morria-se e, sobretudo, ganhava-se muito dinheiro. Qualquer mercador ou banqueiro europeu daria uma verdadeira fortuna para quem conseguisse a proeza de descobrir tal passagem. Essa intercomunicabilidade entre os oceanos Índico e Atlântico foi descoberta em 1488 por Bartolomeu Dias, por meio de informações coletadas entre os comerciantes dos portos Oriente. A informação mais preciosa de que se poderia ter naquele momento a descoberta ou a confirmação da possibilidade do caminho para as Índias mediante a transposição do Cabo da Boa Esperança. Foi o fato revestido de maior sentido de toda a história das navegações. Esse segredo deveria ter sido guardado a 7 chaves. Quem detivesse tal informação, tal savoir-faire, tal conhecimento processual, seria certamente senhor do mundo. Era como se nos dias de hoje alguém descobrisse a fórmula da Coca-Cola. Dom João II, no caminho do paraíso. Em 1488, oficialmente, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança e teria sido o primeiro a descobrir por todos os efeitos a ligação entre os oceanos Atlântico e o Índico. Bartolomeu Dias partiu para sua viagem exploratória um ano depois do início de sua viagem de exploração à espionagem de Pero de Covilhã. Esse não foi certamente um acaso. A viagem de Bartolomeu Dias não foi um tiro no escuro, pois, obviamente, já partira munido de informações privilegiadas sobre a ligação entre os oceanos e a possibilidade de acessar o Oriente. Navegando pela costa ocidental da África, a viagem, elaborada em sigilo absoluto pelo rei Dom João II, era de reconhecimento, verificação e constatação.
O resultado não poderia ter sido mais promissor. As informações enviadas por Covigan estavam exatas. O alto investimento aplicado na viagem havia sido, enfim, recompensado pela prospecção de Bartolomeu Dias. Confirmando o caminho alternativo para o Oriente, restava agora o trabalho em 3 grandes frentes. A primeira delas, estabelecer o contato com o reinado de Preste João e firmar com ele uma parceria. Como vimos, esse foi exatamente a ordem enviada por Dom João II, a Covigan do Cairo, levada pelos informantes judeus, ou seja, descoberta a informação mais importante, a da existência da ligação entre os oceanos, a partir em busca de parceria e do consórcio com Preste João, ter um parceiro cristão que se conhecia todos os teatros do Oriente. Era fundamental para fincar os dentes nas veias abertas de um Oriente tomado por infiéis mouros. A segunda frente era programar uma grande expedição de reconhecimento que, na longa duração, teria como objetivo atacar o porto de Sofala, estabelecer contato com os fornecedores e iniciar um trato comercial. A expedição zarparia de Portugal 5 anos depois da expedição de Bartolomeu Dias e seria comandada por Vasco da Gama. Certamente tem a viagem de Bartolomeu Dias e a de Vasco da Gama. Muitas outras expedições secretas ocorreram no fim de o ir marcando território e abrindo caminho. A terceira frente de trabalho era de inteligência, ou seja, posse de informações decisivas e importantes para os rumos do comércio mundial. O grande desafio de Dom João II era manter o sigilo sobre tais informações, sobre a fórmula mágica que descobrira, o Fiat Lux, o Abrit Sésamo. O principal objetivo, despistar a concorrência, sobretudo da Espanha, se possível, até mesmo induzindo-a ao erro, com informações falsas, desencontradas, plantadas depositalmente, com o intuito de confundir. Certamente, Dom João II lançou mão deste artifício. Os contra a espionagem para salvaguardar seu valiosíssimo segredo. É aqui que a vida e a viagem de Colombo para descobrir a América em 1492 se tornam um verdadeiro enigma. A viagem de Colombo. Cristóbal Colón, nós, Dom João, nos enviamos muito saudar, e quanto à vossa vinda cá, certo, assim pelo que apontais, como por outros respeitos, para que a vossa indústria e bom empenho nos será necessário e prazer nos há muito. Divides porque o que vós a toca se dará tal forma de nós deveis ser contente. E portanto vos rogamos e encomendamos que vossa vinda seja longa e para isso não tenhais pejo algum. A vos agradecemos, a teremos muito em serviço. Alves, 20 de março de 1488. A Cristóbal Colón, nosso especial amigo em Sevilha. Essa carta de Dom João II, enviada a Cristóvão Colombo, é um enigma. Com o histórico de assassinatos, traições, conspirações do todo tipo, Dom João II era um homem cauteloso e gostava de andar bem informado. Infiltrava informantes e agentes por todo lugar. Não seria diferente na Espanha, sua maior concorrente no projeto de expansão comercial e marítima. Seria o tratamento dado a Colombo, nosso especial amigo em Sevilha. Um indício de que era mais um dos agentes Dom João II. É notório que antes mesmo de prestar serviços para a Espanha, Cristóvão Colombo havia por quase uma década tentando, a princípio em vão, oferecer seu projeto de navegação e de exploração em busca do caminho das Índias. Dom João II, em 1492, portanto, quando Colombo descobriu a América, estava a serviço de Castela. Bartolomeu Dias já havia, em 1488, constatado que o caminho para as Índias era navegando rumo ao sul e não oeste do Oceano Atlântico. O fato de o projeto de Colombo ser o de navegar no sentido oeste do Atlântico não teria sido propositalmente com o intuito de desviar a atenção de Castela da rota para o sul? Esse projeto apresentado a Castela não teria sido previamente combinado entre Colombo e Dom João II com o propósito deliberado de desviar Castela do verdadeiro caminho das Índias? Se assim foi, porém as promessas e as amostras de metais e pedras preciosas que Colombo havia trazido da viagem colocaram Dom João II em alerta. Em uma terra
em que o rei tinha informações de ser completamente árida do ponto de vista comercial, havia tesouros ainda mais valiosos do que as especiarias das Índias. O recado de Colombo foi claro: era melhor Dom João II não subestimar nada, pois o tiro de desviar os espanhóis da rota das Índias poderia sair pela culatra. Se tivesse vivo em 1445, quando os espanhóis conquistaram a Minas de Prata e Potosí, certamente Dom João II teria se arrependido amargamente de não ter dado ouvidos aos conselhos de seu agente secreto. O histórico termina agora. Para maiores informações, acesse o nosso site no Facebook, a Memory News. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage de notícias, venha curtir, com muita informação, prestação de serviço, spot e os melhores documentários para você. Envie seu comentário na postagem desse vídeo no Facebook. Envie seu comentário no YouTube. É muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, venha se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Memory News. Digite Memory News no YouTube e você encontra. A foto do perfil é a mesma da foto do Facebook. Acesse a Memory News aonde você estiver. Você ficará bem informado, sempre com muita informação para você. Acesse também o site atodavelocidade.com.br. E também tem o nosso SoundCloud, soundcloud.com.br, que você digita Memory News ou meu nome, Sullivan Bruno. Tem o blog memoryavance.blogspot.com.br. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você. Sempre no Arquivo Histórico, os melhores documentários para você ficar bem informado. Tchau! Esse foi o Arquivo Histórico na Memory News.